começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe nosso querido companheiro Everson Ramos. Tudo bem, Everson? Tudo bem, Marcelo. Hoje vai abordar o tema fé. E nós gostaríamos de iniciar com a seguinte questão: como podemos definir o que seja a fé? Bom, a fé é a confiança forte, absoluta, vamos dizer assim, em algo ou em alguém, num acontecimento, numa determinada postura, num determinado acontecimento futuro. O Espiritismo nos fala da fé de um outro prisma. Ele, o que nos interessa mais de perto, ele fala da fé em torno do pensamento religioso e nos ensina o seguinte, que o homem, ele possui em si, inato, uma sensação, uma intuição do seu destino, do seu movimento futuro. E essa intuição ele desenvolve pela vontade. É uma forma de pensar que há um potencial interno que precisa ser desenvolvido e que ele o tem. E que com o tempo esse potencial se desenvolve. Então a fé pode ser construída pela própria pessoa? Sempre. Sempre a fé será fruto de uma construção, de um aperfeiçoamento espiritual gradativo. Então o Espiritismo, por ter esse perfil extremamente claro, lógico e racional das questões da vida, das questões importantes da vida, ele faz com que esse sentimento de fé seja fortalecido em torno de um pensar espiritual mais elaborado, mais detalhado. Então o homem fortalece a sua fé porque desenvolve em si uma compreensão acerca dos objetivos da vida. Compreendendo o objetivo da vida, ele começa a pautar a sua conduta em torno de coerência com esse objetivo da vida. No nosso caso, nós sabemos que a vida no plano físico tem um objetivo claro, que é de aperfeiçoamento espiritual. Parece até paradoxal, mas a verdade é que o homem está investido de uma oportunidade de desenvolver a sua essência, que é espiritual, por via das movimentações em torno do plano material. Everson, você admite que as pessoas possuem entendimentos muito diferenciados do que seja a fé e, consequentemente, graduações diferenciadas de fé? Perfeitamente. Assim como há diferentes estados internos de confiança, de crença em nós mesmos. Nós, individualidades, nós temos, as pessoas em geral, são diferentes em matéria de crença, de confiança no seu potencial. Assim também a fé. A fé ela se vincula principalmente aos desejos, às vontades, aos objetivos pessoais de cada um. Então nós vamos observar, por exemplo, no plano da fé religiosa, por exemplo, se a gente chega diante de Deus e diz assim: meu Deus, me ajude, por exemplo, a ganhar na loteria. Se essa graça, entre parênteses, entre aspas, ela não vem, se a minha fé se vincula àquela conquista determinada, e aquilo é muito importante para mim, eu vou ter um enfraquecimento da minha fé. À medida que o homem se espiritualiza, e aí ele passa a considerar valores morais como objetivos principais da vida, a sua fé se fortalece. Por isso há tanta diferenciação de um para o outro, porque somos muito diferentes. Então nós temos, em termos de planeta Terra, um determinado perfil espiritual. Mas, na verdade, cada um de nós se identifica e constrói dentro de si um conjunto de realizações, de desejos, de vontades, de conquistas, de metas, de acordo com aquilo que é importante para nós, que existe de verdade na nossa intimidade. Então há uma gradação, uma diferenciação muito grande. Você usou duas palavras aí, perdão te interromper: crença e confiança. Existe diferença entre aquele que apenas crê e aquele que confia?
Aí é a gradação da fé, exatamente nesse ponto. Vamos observar um exemplo interessante. Na passagem da tentação de Jesus, o espírito tentador, né, aquele que tenta Jesus, ele sempre se baseia nas escrituras sagradas. Então ele diz ao Cristo assim, está escrito, né? E pergunta para Jesus. Jesus diz, também está escrito, né? E vamos dizer assim, ele vai demonstrando, né, naquela passagem que nós precisamos aperfeiçoar o entendimento da lei. Bom, a fé não é só acreditar. Porque se nós considerarmos que o espírito que tenta Jesus é um espírito ainda de condição de ideias e de vontades e de convicções voltadas para o mal, se é que ele possa ser representado assim, nós vamos verificar que até ele acredita. Porque ele menciona Deus, ele menciona as escrituras sagradas, então só acreditar não basta, porque nós podemos nos equivocar. Então a fé, ela varia muito, ela é muito variável, porque ela precisa desse plus que seria passar do acreditar para confiar. E num terceiro momento, Marcelo, nós teríamos ainda um envolvimento. Aquela coisa de se estar movimentando. Entra a emoção nesse momento? Tudo isso. É de estar se movimentando, principalmente emocionalmente, com aquelas convicções, com aquelas, vamos dizer assim, com aqueles parâmetros de conduta que norteiam a nossa vida. Então, voltando àquele exemplo que a gente deu da questão material. Se eu estou profundamente arraigado às questões materiais, no meu momento de vinculação com a lei, o meu parâmetro principal vai ser o material. Então, quando Deus, que é Pai, não atender os meus desejos no campo material, eu corro o risco, né, aquilo que a gente chama da fé vacilante. Eu corro o risco de acordar acreditando em Deus e já dormir sem nenhuma crença em Deus. Porque muitas pessoas passam o dia afirmando que possuem fé, Sim. mas quando acontece um percalço, uma dificuldade, um obstáculo, aí a fé vai embora. A fé se dilui. Ela vai embora. E onde que está aí o problema então? Por que aconteceu dessa forma? Isso é que o Espiritismo nos auxilia demais. Porque o Espiritismo diz, olha, a lei divina, ela não tem que se adequar às minhas ambições, aos meus desejos. Nós é que temos no exercício de trabalho, de perseverança, de paciência, de resignação, compreender a lei divina. Então o movimento é de baixo para cima, é da criatura para o Criador e não do Criador para a criatura. Porque as leis divinas, pelas próprias características do Criador, elas são perfeitas, elas são imutáveis. Nós é que temos que nos aperfeiçoar a fim de nos aproximarmos do Criador. Esse é o objetivo da vida. Então, à medida que eu começo a me preocupar em entender a vida, a perceber nos acontecimentos da vida objetivos para o meu aperfeiçoamento, eu passo a ter com a vida uma relação de aprendizado. Isso fortalece a minha fé. Isso fortalece a minha confiança em que há um planejamento, uma organização, um sistema que é divino a me auxiliar no meu aprimoramento. Esse é o desiderato da vida. Nós precisamos buscar esse equilíbrio entre o ângulo, né, vamos dizer assim, formado entre o que eu desejo, o que eu ambiciono, o que eu busco na minha vida, com aquilo que a lei define como necessário e indispensável, que é sempre em torno do aperfeiçoamento do crescimento espiritual. O objetivo da vida, então, é diminuir esse ângulo, fazer com que ele seja cada vez próximo do zero, vamos dizer assim, porque a criatura estará afinizada com a lei divina. Alinhada. E ainda que a situação, o acontecimento, a demanda da vida seja negativo, ela vai tirar dali um aprendizado. Um proveito. Certo. Everson, é preciso ter fé para alcançar a salvação? Sim. Aliás, segundo Pedro, na sua primeira epístola, este é o objetivo da fé. Ele diz, para alcançar o desiderato, o objetivo da fé, que é a salvação das vossas almas. O que é interessante a gente observar é que quando a gente olha esse conceito de salvação à luz do Espiritismo, ele também se modifica. Então, se antes tínhamos uma salvação vinculada a uma situação de pecado, então eu estou na Terra porque sou pecador buscando a salvação, hoje,
segundo Emmanuel, salvação à luz dos conceitos espíritas não tem vínculo com o pecado. A salvação tem vínculo ao despertar do ser. Então ele diz, salvação na dinâmica espírita significa livrar de perigo iminente. Esforço próprio. Esforço. Então, identificando a necessidade de retomada de novo caminho, o ser se posiciona, concorde com isso. Então ele redireciona. Mas isso não o isenta de prosseguir na viagem, de completar a sua viagem. Um exemplo clássico é a questão de Paulo de Tarso. As pessoas às vezes falam assim, puxa, mas se Jesus aparecesse para mim como apareceu a Paulo de Tarso, ficaria mais fácil a minha vida. Eu costumo brincar assim, olha, leia o restante do livro Paulo Estevam. Porque o momento em que Jesus se apresenta para ele é o momento do despertar. É a salvação que se apresenta. Então ele desperta. A partir daí ele prossegue na jornada. Aí ele tem que conviver e redirecionar-se diante da família. Ele tem que conviver e redirecionar-se diante do pensamento religioso. Tudo pelo próprio livre-arbítrio, decisões do Paulo. Exatamente, assim. Exatamente. E somente assim é que poderemos nos fortalecer, como fruto das nossas decisões. Então, no caso de Paulo de Tarso, por exemplo, ele tinha um destaque social impressionante. Ele tinha uma acuidade intelectual espantosa. Ele era o doutor da lei. Enquanto Saulo. Preso aos ritos, às práticas exteriores. No momento que ele entende que a movimentação, a busca, a terra prometida, a ressurreição representa movimentos internos da individualidade, do espírito, compreensão, assimilação e prática. Nesse trinômio, né? Vou entender, assimilei, introjetei, pratico, executo. Por isso que o Evangelho é tão dinâmico. Jesus estava sempre entrando, chegando, saindo, estava sempre nesse movimento. Então as pessoas se aproximam de Jesus e falam, mestre, nos ajude nisso, nos cure o meu servo, cure a minha filha. E Jesus se movimenta em direção. É a dinâmica da lei. Então no momento que ele fala assim, olha, precisamos nos livrar do perigo e seguir na jornada. Nos livrar do perigo é o despertar. Seguir na jornada é o aperfeiçoamento. Então a fé consiste nisso. A fé é a percepção do momento vivido, percepção daquilo que a vida demanda, que a vida nos pergunta. Emmanuel tem uma frase interessantíssima, ele fala assim, interessante seria perguntarmos-nos todos os dias, qual é o valor do esforço religioso na minha vida? Traduzindo isso, né? Ele mesmo traduz, ele diz, o que eu busco quando eu busco o informe religioso na minha vida? Precisamos ressaltar essa questão religião, essa questão pensamento religioso, porque com o Espiritismo isso também se modifica. Não há mais uma prática, um rito, uma determinada postura, cumprir determinada tarefa que me favorece a introjeção da religiosidade, a assimilação da religiosidade. E sim, movimentos internos de autoconhecimento e redirecionamento. Então o Evangelho está lotado disso. Nossos grandes parâmetros, modelos são assim. Eles redirecionam. Eles entendem e redirecionam. A nossa dificuldade é essa, né? Nós somos aqueles recalcitrantes. Erramos uma vez, erramos duas, perseguimos o erro, né? Nos pautamos pelo passa no buraco e conserta o pneu, seria assim, né? Ao invés de, olha, tem buracos, desvia, escolha o melhor plano da estrada e siga. Menos doloroso seria. Everson, tem uma abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo muito interessante, quando Kardec intitula o seguinte, a fé humana e a fé divina. Afinal de contas, qual é a diferença entre ambas? E ambas são necessárias?
Sim. Quando Kardec realça esse aspecto da fé humana e a fé divina, são dois aspectos que precisam ser considerados. A fé humana, ou a fé no homem, ou a fé em si mesmo, em si próprio, né? A fé em nós mesmos, é extremamente necessária, mas precisa ser vigiada com carinho. Como assim? Nós precisamos acreditar em nós. Afinal de contas, nós somos seres que têm uma filiação divina. Nós somos entes divinos. Então nós precisamos acreditar nesses potenciais. Em algumas passagens evangélicas, Jesus realça isso, como é o caso da parábola dos talentos, por exemplo. Jesus diz, vá trabalhar com os talentos que te dou. Traduzindo isso para a nossa vida em termos práticos, nós temos inúmeros talentos que são ferramentas de trabalho no processo do aperfeiçoamento. Então, uma possibilidade, um poder mental, uma saúde física, a nossa aptidão para aquela profissão, atividade, tudo isso são talentos que a misericórdia divina nos dá para que sejam aproveitados. Então a fé humana ela é importante. Acreditarmos em nós mesmos é importante. O que nós não podemos é destinar essa energia, esses talentos, essa confiança para a obtenção dos bens humanos ou para a obtenção dos ganhos do mundo. Vamos lembrar que Jesus disse, eu estive no mundo e venci o mundo. Numa outra oportunidade ele fala, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Exatamente para dar essa diferenciação. O espírito se utiliza do plano material, das questões materiais como ferramenta de trabalho. Então a fé humana é importante no sentido de nos fortalecermos, confiarmos e adquirirmos um equilíbrio interno em função dessa confiança. Aquele que tem autoconfiança, ele caminha melhor na vida. Ele tem mais certeza de onde ele quer chegar. Ele caminha com mais confiança, então ele tem muito mais possibilidades de alcançar aqueles mistérios, aquelas metas que ele mesmo traça. O que é importante na utilização dessa energia, desse potencial, é nós direcionarmos esse potencial humano para a conquista daquilo que a gente chama de fé divina. Ou melhor, daquilo que Kardec coloca como fé divina. O que seria isso? Seria aquela fé principalmente em Deus e depois em nós. Como que a gente traduz isso para ficar mais claro, mais didaticamente falando? Seria nós termos a consciência de que toda a nossa movimentação no plano da vida é regida pelas leis divinas, por Deus. E caso não seja da vontade de Deus, ainda que seja totalmente da nossa vontade, isso não vai ser alcançado. Então isso é uma posição de humildade, né, de aceitação aos desígnios divinos. Essa é a fé divina. Então o outro aspecto da fé divina é, diante dessa condição de assimilação, de submissão ao comando divino, nós começamos a buscar valores divinos. É aquela coisa de desabrochar o ente divino que existe dentro de nós. Somos filhos de Deus, possuímos aquela centelha divina dentro de nós. Então, pelas nossas atitudes no plano da vida física, diante da família, diante da sociedade como um todo, perante nós mesmos, perante o nosso trabalho, perante o nosso lazer, todos os momentos, quaisquer ideias que nos viessem à cabeça agora, serviriam como exemplo. Dentro de qualquer movimento do ser na vida, ele tenha objetivos espirituais. Quando você fala submissão, aceitação, me vem à mente a palavra obediência. Sim. A obediência própria é uma qualidade dos espíritos superiores e ela é uma demonstração de fé, não é isso? Tá. E é Emmanuel que nos socorre nesse ponto. Ele diz assim, a fé verdadeira ela é sempre calma. Porque o ser, ele tá envolvido numa questão de obediência, mas a boa obediência, vamos dizer assim. Não é aquela obediência, por isso que me ocorre aqui uma coisa interessante. No Evangelho tem essa gradação. Não sei se a gente consegue perceber com carinho isso. Jesus começa falando da escravidão, depois ele fala dos servos, depois ele fala de filhos, depois ele fala de amigo, né?
Então ele fala, até com Judas, ele fala: "A que vens, amigo?" A demonstrar que, à medida que vamos percebendo as nuances da lei no campo da formação, do aperfeiçoamento espiritual, nós começamos a ter, diante dos problemas, por exemplo, que a vida oferece, uma atitude de serenidade. É como assim, a consciência da necessidade do dever. Nós temos diante da vida uma obrigação de, como é muito falado no Velho Testamento, né? Honrar a Deus, louvar a Deus. Como é que se louva a Deus? Porque Deus é algo que não é visível, palpável, tangível. É um estado de sentimento, do sentir Deus. Então, como que eu posso provar que eu acredito e confio na misericórdia, na justiça, na bondade divina? Atuando na vida com serenidade, mesmo que o acontecimento seja de difícil solução. Everson, tem uma passagem do Evangelho que ela, em particular, me chama muita atenção. É a passagem da mulher hemorroíça, porque ela apresenta uma pessoa de uma fé impressionante. Eu gostaria que você comentasse sobre essa passagem para a gente, por favor. É uma passagem riquíssima. A primeira consideração que eu reputo importante fazer é o seguinte: para o Espiritismo, a fé não é mais uma virtude mística, sobrenatural. Ela é um processo natural. E como um processo natural, Kardec se preocupa em explicar como que se dá esse processo da cura, né? Nessas passagens de cura de Jesus, Kardec nos diz o seguinte, que no sistema da lei divina, Deus criou dois elementos principais: um elemento espiritual e um elemento material. Esse elemento espiritual é a criatura, o elemento principal da lei. O elemento material faz parte do palco onde o elemento espiritual se desenvolverá. O que liga esses dois elementos são os fluidos. Então, apesar de ter uma essência também material, os fluidos têm características especiais, peculiaridades, apesar de ter uma base material, que são, por exemplo, a questão do poder curativo. Então, pelo poder dos fluidos, aliás, pela manipulação dos fluidos, nós alcançamos processos de cura. Além disso, Kardec explica que os fluidos são manipulados pelo pensamento e a vontade. E explica assim, ele dá um exemplo interessante, ele fala assim: os fluidos estão para os espíritos superiores, como o serrote, o martelo está para o marceneiro. Então são ferramentas que eles se utilizam com tranquilidade. E os fluidos têm outra característica: eles assimilam o teor do pensamento e da vontade, assimilando qualidades especiais. Pensamento positivo, boas qualidades; pensamento negativo, más qualidades. Jesus é um espírito puro. Jesus é aquele espírito que alcançou degraus superiores da evolução. Ele domina os fluidos e guarda consigo, na intimidade espiritual, uma condição crística. O que seria isso? É aquele que tem uma afinidade com a lei divina e, por conseguinte, com a lei de amor perfeitas, consolidadas. Só para ficar mais claro, o domínio que Jesus tem dos fluidos é pelo seu pensamento. Sim. Pela sua vontade, é isso? Sim. Decorre da condição do seu espírito, e que é movimentado, manipulado, transformado em um remédio, um medicamento, pela ação da sua vontade. Perfeito. Então, quando na passagem da mulher hemorroíça, ela toca Jesus, segundo Kardec, o que acontece aí? Acontece uma assimilação fluídica, porque todos nós irradiamos esses fluidos. Um exemplo interessante, só para a gente ter uma noção mais clara dessa questão. Na Bíblia, o símbolo do hálito de Deus nas narinas de Adão é a representação, é o símbolo dessa manipulação fluídica, né? Seria o fluido vital, o fluido que dá vida. Os nossos corpos são vitalizados, quer dizer, os nossos órgãos se movimentam, tem todo esse metabolismo, essa organização, em virtude dessa porção fluídica que vitaliza o organismo material. Bom, então no caso da mulher hemorroíça, o que aconteceu? Ela se aproxima do Cristo, toca
toca as vestes do Cristo e recebe dele essa emanação fluídica, que por se tratar de Jesus, ela era e é muito poderosa. Ô Everson, Jesus não percebeu a aproximação dessa criatura e ele, na verdade, sentiu uma perda fluídica, não é assim que relata o Evangelho? Sim, eu acho que a melhor palavra seria assim, ele percebe a doação fluídica, né? Porque em virtude da condição do Cristo, ele irradia um potencial fluídico muito intenso, é característica dos espíritos superiores, né? Um exemplo que a gente tem na dinâmica da terapêutica espírita é a questão do passe. No momento que a gente vai aplicar um passe, nós entramos na questão dos fluidos. Pela nossa condição moral ainda acanhada, o nosso passe é mais light, vamos assim dizer, não é mesmo? Mas que pode ser aperfeiçoado ao infinito. Por isso que Jesus diz, tudo que faço, podeis fazer muito mais. Tá certo? No caso de Jesus, cada vez que ele interferia na manipulação fluídica, os efeitos eram até espetaculares, né? Por isso a crença de que ocorreram milagres, o que a doutrina espírita vem explicar. Não existem milagres no sentido de algo que contraria as leis da natureza. Exatamente, contraria a natureza. Não há isso. O que há é uma utilização com excelência dos próprios potenciais da natureza. E um desconhecimento nosso dessas leis. Exatamente. No certo sentido. E agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo, nesse instante espiritual, histórico espiritual que o planeta atravessa, nós já temos condições de entender melhor essa dinâmica. Então Kardec diz, no caso específico da passagem evangélica, acontece o seguinte, normalmente há necessidade de uma vontade do agente emissor do fluido e uma vontade de afinidade receptiva. Uma atração do receptor. Do receptor. Pela vontade dele, né, pelo desejo da cura, que é o caso da mulher hemorroísta. Exatamente. Kardec fala assim, há necessidade de uma bomba calcante, que seria aquela bomba que emite o fluido, e uma bomba aspirante, que seria aquela que recebe. Daí a importância de um equilíbrio mental, de um equilíbrio interno, para nós participarmos, inclusive, da terapêutica espírita. Né? O passe não é algo que a gente vá lá, vou receber um passe. Não, absolutamente. Faz parte de um processo terapêutico, de um tratamento. Então, para que nós possamos ser bem-sucedidos nessa dinâmica da terapêutica espírita, nesse processo de cura espírita, né, que a doutrina espírita ensina, é necessário que sejamos habilitados para tanto. Então, em se tratando da passagem especificamente, a mulher hemorroísta, o que acontece com ela? A fé, a confiança, até eu diria mais, no caso dela, seria assim, um entendimento. Esse vamos dizer assim, o auge da fé. É o entendimento. Emmanuel tem uma passagem que ele fala assim, na nossa prece nós não deveríamos pedir nada a Deus, salvo o entendimento da situação que ocorre. Então quer dizer, a fé, a confiança, o envolvimento, ele nos dá esse perfil. No caso dela, da mulher hemorroísta, ela demonstra que havia nela uma convicção plena. Ela confiava plenamente que o envolvimento com o Cristo lhe traria a cura. Aliás, nós nem falamos, o problema que ela tinha era uma perda de sangue, né? Sim. Segundo os evangelhos, há 12 anos havia essa perda de sangue contínua. Sim. Né? Aí vale um resgate de um raciocínio interessante, que é a tradição judaica. Muito interessante, porque é em torno desses símbolos que Jesus trabalha o evangelho. Então vamos dizer que é o seguinte, os judeus acreditavam que a alma estava no sangue. Então eles achavam que a alma circulava no sangue do ser. Por isso tantas proibições com a utilização do sangue, na questão do consumo, do contato. Por exemplo, no caso das mulheres, o ciclo menstrual, durante aquele sangramento típico do ciclo menstrual, as mulheres eram consideradas pelos judeus como impuras. E eram proibidas de tocar as coisas, de ter contato. Se uma mulher no período menstrual nos tocasse, nós estaríamos contaminados por aquela impureza. Um símbolo interessante é isso. Além disso, eles acreditavam o seguinte, que o objetivo principal da vida era que nós pudéssemos alcançar o direito à vida eterna.
Então eles tinham muito tranquilo isso com eles, coisa que nós estamos aprendendo agora. Eles tinham que, o objetivo da vida era alcançar aquele estado messiânico, né? Aquele mundo vindouro, aquele estágio de paz, de concórdia, que poderia ser material, mas também num plano de espiritualidade. Olha que interessante. Se o sangue conduz a alma, o sangue conduz a vida. Se ela perdia sangue, ela perdia vida. Se ela está numa situação de perda de vida, o símbolo profundo disso é uma situação de morte. Então ela caminhava para a morte, simbolicamente falando. Bom, se ela caminhava para a morte e estava impura na concepção deles, ela não tinha acesso à vida futura, à vida eterna. Então era necessário que ela se purificasse. Agora, Marcelo, vamos imaginar. Se os ciclos menstruais, que são períodos pequenos, já traziam esse constrangimento às mulheres, imagina essa companheira com 12 anos nessa situação. Ela devia estar realmente amaldiçoada por aquela sociedade. Né? Exatamente. Ela era uma pessoa renegada ao desprezo total. Porque eles entendiam que o fato dela não ter nenhuma possibilidade de interrupção naquele quadro era sinal de que ela não merecia a vida eterna. Um exemplo bom para nós, as questões dos ritos, de fixar regras intransponíveis, de dizer que as pessoas serão ou não felizes em virtude de praticarem essa ou aquela atitude, fechando um ciclo, como se Deus fosse assim. Como se Jesus dissesse, olha, aquele está condenado irremediavelmente. Aquele não tem nenhuma chance. Por isso que Jesus toda hora repete, as ovelhas do Pai, confiadas a mim, não se perderão, se salvarão. Bom, dentro desse símbolo também, ainda, na questão da mulher hemorroíça, a questão de tocar as vestes. Existe uma orientação no Velho Testamento de que as vestes dos judeus comprometidos com o Torá, com a lei antiga, o Antigo Testamento, com aquelas regras religiosas de postura, de conduta, as vestes deveriam trazer franjas nas suas orlas, nas suas beiradas, que representariam as gerações, adornadas com um cordão azul, que representaria junto com as franjas esse lembrete, esse convite a estarem sempre relembrando os mandamentos da lei. Relembrando os mandamentos da lei, nós estamos nos encaminhando, nos direcionando à nossa salvação. Daí o evangelista narrar que ela teve preocupação em tocar as vestes de Jesus. Nesse momento que ela, impura, não podia tocar em nada, decide burlar, vamos colocar isso bem entre aspas, a lei, para tocar o vestido de Jesus, ela diz: identifico nesse caminho, nesse direcionamento que o Cristo nos dá, a salvação. Por isso, burlo as regras exteriores, né? Esse burlar entre aspas, para adotar, para assumir, para tocar, para me aproximar da regra verdadeira. E Jesus não estipula regras exteriores. Então nós estamos aí envolvidos com uma questão dogmática que foi suplantada por essa criatura. Nesse momento. Está assim embutida na interpretação dessa passagem. Exatamente. É muito importante a gente observar que isso somente se dá pelo aperfeiçoamento interior. É o momento que aquela criatura começa a avaliar a conduta necessária, avaliar os ditames e os rigores da lei antiga em face das promessas suaves do Evangelho. E ela, como outros modelos, né, outras demonstrações constantes do Evangelho, ela opta com convicção, com esforço, não é mesmo? Porque uma doença dessa deve debilitar profundamente o organismo, não é assim? E vai tocar Jesus. É um momento muito importante. E aí, nesse momento, ela atrai o fluido pela sua fé, pelo seu entendimento, pela sua vontade, e a cura é instantânea. Instantânea. Então é interessante observar isso também. A doença,
a enfermidade, ela tem um papel significativo no nosso processo de evolução. Então não há doença por acaso. E não há doença totalmente orgânica. Os espíritos ensinam, a doença é sempre fruto de um desequilíbrio no plano do espírito. Então, se nós imaginarmos o ciclo das reencarnações, nós vamos observar que as enfermidades porventura vivenciadas por nós hoje, elas guardam ressonância e vinculação estreita com os nossos procederes e as nossas opções no passado. Então, para que a doença possa ser curada, eu estou fazendo esse gesto assim, de colocar isso entre aspas, porque se a doença tem uma finalidade, um objetivo, a cura se vincula ao alcance daquele objetivo. Então, às vezes, nós observamos aí doenças importantes, né, que os companheiros, todos nós, né, vivenciamos, que se vinculam diretamente a essa necessidade de alcançar esse objetivo, esse despertar. Essa coisa de perceber qual que é, o que a vida está nos pedindo a partir daquela enfermidade. Então, no caso dela, o que acontece? E é interessante observar, né, essa menção dela estar há vários anos vinculada àquele quadro. Então, naquele momento, como em outros, há, naquele momento, o alcance desse objetivo. Seria o entendimento daquele espírito, dos objetivos reais da vida, e naquele trabalho, naquela demanda que a vida estava pedindo que ela trabalhasse, ela entendeu e começou a praticar. Daí cura. É um restabelecimento do equilíbrio orgânico e espiritual. Já que nós estamos falando de símbolos, eu até citei aqui os 12 anos, e há autores que falam que 12 é um número que simboliza um ciclo na vida, não exatamente um período de tempo do nosso cronômetro, né? Sim. De vida. Sim. O 12 é um símbolo do todo, da completude. Por isso Jesus escolhe 12 apóstolos. E é importante relembrar que cada um tinha uma característica bem diferenciada. Então esses 12 anos significam, na verdade, essa abrangência de uma demanda interna própria da individualidade. Nós somos avaliados individualmente. Por isso que há essa questão nessa passagem de Jesus não ter percebido que ela se aproximasse, mas ter percebido o movimento dela em termos de aperfeiçoamento espiritual. Porque a providência divina, ela sempre percebe esses nossos ganhos espirituais e vai nos premiar com novas demandas em outros campos de atuação, mas sempre observando se há essa percepção do todo. Então, o que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, por exemplo, no campo da família. É necessário que a gente consiga perceber o todo da família. O todo da família significa aspectos expressos no contexto material, mas principalmente características deste grupo em termos espirituais. Então, essa completude nas demandas da vida, nos vários aspectos da vida, é muito importante. Everson, o que você nos diz daquelas famosas palavras de Jesus? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Jesus sempre se utilizando dos recursos conhecidos daqueles que o ouviam, né? Então a gente sempre diz que Jesus se utilizava da agricultura com os agricultores, dos exemplos da pesca com os pescadores, dos exemplos sociais cotidianos para ensinar. Mais uma vez ele pega, nessa passagem, ele pega o exemplo do grão de mostarda, né? Que ele é minúsculo, mas que brotado e crescido dá uma árvore frondosa, bonita e característica daquela região. O que é importante a gente notar é o seguinte: Emmanuel nos diz assim: a vontade e a confiança são elementos poderosos no aprimoramento espiritual. São fatores de progresso. A vontade e a confiança. Então, quando Jesus se refere
a fé pequenininha, ele quer dizer, ainda que nós estejamos esboçando os nossos primeiros movimentos na questão da fé, que ainda sejamos vinculados a ritos, a práticas, a questões exteriores, começamos a namorar com o Cristo, vamos dizer assim, né? Naquele exemplo que ele fala da questão de ser o noivo e nós, né, a terra ser a noiva, né? O noivo volta para se encontrar e se casar, né, como um símbolo de amadurecimento nosso, que já fizemos jus ao recebimento do Cristo. Então, quando ele diz assim, ainda que a nossa fé seja incipiente, ainda baseada em questões não tão bem definidas, no plano da vida terrena nós temos amplas condições de trabalho e de crescimento. Então, aquelas questões da felicidade, por exemplo, o Livro dos Espíritos fala para a gente, olha, a felicidade que pode ser alcançada na Terra, ela é relativa. Todavia, ela é o auge daquilo que os nossos espíritos têm condição de vivenciar. Obviamente que estamos no meio da jornada. Aliás, mais próximos do início do que do final. Todavia, nos movimentando com os recursos que a vida nos dá para o fortalecimento da fé, temos condições de resolver todos os nossos problemas. Então a montanha seria o problemão, a grande dificuldade. Isso. Ainda que a dificuldade seja suprema para a nossa ótica, para aquilo que a gente considera muito difícil, para aquilo que a gente acha que é uma luz no final do túnel, se nós cultivarmos a fé dentro daquilo que a vida nos oferece condições de fortalecê-la, nós podemos superar tudo isso. Então é uma mensagem extremamente consoladora. Extremamente consoladora. Porque todos nós, na verdade, somos sementinhas sendo plantadas no campo da terra, por enquanto, que nós necessitamos desses impulsos da vida material, mas que temos um potencial divino imenso. Então, quando ele fala para aqueles discípulos, vocês não puderam curar porque vocês não têm fé, como aconteceu em algumas oportunidades, ele quer dizer, nós estamos diante do Evangelho, que é um manual que nos equaciona e nos soluciona qualquer questão da vida. Emmanuel diz isso para nós. Emmanuel, nosso instrutor espiritual, principalmente na questão do Evangelho, ele diz, no Evangelho estão as respostas para qualquer tipo de problemática oriunda das questões da Terra. Você tinha dito antes uma coisa interessante, eu até interagir com você, sobre o desenvolvimento da fé. A fé, ela pode ser desenvolvida nas pessoas. Certo. Então eu gostaria de fazer a pergunta que tem a ver com a fé do Kardec, que é a fé raciocinada. Sim. Porque o Kardec defendeu a fé raciocinada, a fé inabalável. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente, nesse sentido de que aquele que se considera completamente sem fé, a pessoa sem fé, né, a fé divina, digamos assim, ele tem possibilidade de fazer isso crescer, raciocinando. Como é que é isso? A gente tem que lembrar que Kardec falou isso numa época interessantíssima, né? Porque a codificação espírita ela se deu no século XIX. Alguns autores chamam de o século das luzes. Em virtude mesmo de ser uma época que tem como efeito o pós-Idade Média, que seria o século das trevas, né? Houve, em virtude daquilo que supostamente a religião provocou, o que é um entendimento equivocado, porque não é a religião que criou o século das trevas. Nós criamos o século das trevas. Deus em nenhum momento nos remete diante de outros povos, irmãos nossos, para os conquistarmos, os matarmos em nome de Deus, jamais. Então é óbvio que naquela época de Kardec havia uma certa prevenção aos conceitos religiosos, atribuindo aos conceitos religiosos a religião a causa de todos os problemas enfrentados pela humanidade terrestre, terríveis realmente, no período da Idade Média. Então Kardec, corajosamente, apesar de ser
um cientista excelente, ele tem a coragem de dizer, um conceito eminentemente, né, principalmente, vamos falar eminentemente, mas principalmente religioso, fé, se torna forte quando alicerçada num conceito da ciência. Então aquela valorização do homem, do pensamento, da racionalidade, das provas irrefutáveis, só é verdade aquilo que é provado academicamente com um pensamento científico. Kardec vem e reúne as duas ideias. Ele diz, religião e ciência são forças da natureza que convivem, coexistem, harmonizam-se e nos aperfeiçoam. Olha que bacana. Eu acho isso sensacional. Eu acho que assim é a notícia da lucidez espiritual do Kardec. Então quando ele diz isso, fé verdadeira, né, que ele inabalável. diz inabalável, somente aquela que enfrenta a razão. Em qualquer época. Em qualquer época. Olha só que máxima extraordinária. Então, o que é que o Espiritismo nos fala a respeito da questão da fé? O Espiritismo nos diz, olha, para amarmos a Deus, precisamos entender Deus. Não há possibilidade de nós entendermos a lei divina sem entendermos os objetivos da vida, aquilo que Deus definiu como objetivo da vida. Então, nós precisamos enxergar a vida como essas indagações internas do ser, dos porquês da vida. À medida que nós entendemos, por exemplo, que a dor é um mecanismo de aperfeiçoamento do ser e é aquilo que nos permite um despertar interior, os processos da dor funcionam como um mecanismo da lei divina, nós começamos diante da dor a ter uma postura mais asserenada. Então a fé raciocinada é substituir o eu creio pelo eu sei. Eu sigo as orientações do Evangelho porque eu entendo aquilo que Jesus está me recomendando. Me inserindo num processo de evolução pautado, pontuado por reencarnações, porém uma unidade no processo do progresso do ser. Há uma unidade na lei divina que é, vamos dizer, fragmentada pelas reencarnações. Como? Para que reencarnar? Porque nós precisamos aprender um pouquinho de tudo. Então, quando nós, por exemplo, enveredamos por uma senda no erro, que vai nos trazer dificuldades, consequências ruinosas, é necessário, e a misericórdia de Deus permite, que nós reavaliemos, reexperimentemos e reorganizemos o nosso caminhar. Então Deus sempre permite que nós reiniciemos o aprendizado. Então a fé, ela se torna verdadeira, inabalável, quando ela raciocina sobre as questões da vida. Quando ela não despreza, por exemplo, os ganhos da ciência. Quando ela considera os avanços da filosofia. Então, fé religiosa passa a ser um ingrediente, um elemento de impulso do ser em qualquer campo de atuação. Não há mais restrição. Não há mais separação. Religião de um lado, ciência de outro. Saber é um passo adiante de crer e confiar? Exato. Me recorda as instruções do Espírito de Verdade, quando ele diz, Kardec, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A nos demonstrar que o amor com sabedoria, com entendimento, com percepção, é o amor sólido. O amor sem raciocínio, sem a ponderação da razão, ele é apaixonado, ele é desequilibrado, passional. Ele é passional. Tá certo. Então, com
com esse ditame, com essa máxima espírita, que fé verdadeira é a fé raciocinada, nós galgamos um degrau importante na vida. Nós passamos a perceber, e é interessante a gente falar sobre isso, a gente passa a perceber que todas as ciências, elas são religiosas. Olha que interessante. Na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ponto. Religião tem a finalidade do radical da palavra, religare, ou seja, ligar de novo a criatura ao Criador. Porém, com um nível de afinidade, aquilo que Jesus coloca: eu e o Pai somos um. Não no sentido de mesmo ente, mas no sentido de unidade, de afinidade espiritual. Então, quando o Espiritismo nos recomenda que a fé tem que ser raciocinada e que, para nos ligar a Deus, nós precisamos da reencarnação, ou seja, experiências sucessivas em vários campos de atuação do ser, aprendendo um pouquinho de tudo para sabermos o todo, nós vamos verificar que a reencarnação é um mecanismo de religião. Então todas as ciências, descobrindo os meandros da natureza, né? A ciência acadêmica que vasculha a matéria com essas descobertas espetaculares, na verdade, o cientista está caminhando em direção a Deus, né? É uma busca de definições, de respostas que o levarão irremediavelmente a Deus. Então todas as ciências têm esse cunho religioso. Com certeza nós, com o tempo, mais adiante, estaremos percebendo essa vinculação com tranquilidade. Everson, para a gente encerrar, a oração é um recurso de fé, independente da graduação de fé que a pessoa possa ter? Eu penso que a oração, bem entendida, e o Espiritismo nos fala a respeito da importância da prece, é exatamente a manifestação da fé. Se nós formos prestar atenção nos nossos hábitos diários, nós vamos verificar que nós não temos muita afinidade com a prece ainda. Nós reservamos determinados minutos durante o dia para realizar uma prece. Quando muito. Quando muito. E às vezes realizamos a nossa prece com a atenção meio dispersa por outros acontecimentos, diante da televisão, etc. Ou então, desculpe a interrupção, podemos orar o dia inteiro, mas apenas no mecanismo das palavras. Exato. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, os Espíritos nos advertem assim: a prece é um momento de vinculação a Deus. Não há necessidade de nenhum tipo de regra para se orar a Deus. Nem lugar, nem palavras pré-organizadas, obrigatórias, indispensáveis, nem posturas, nem objetos, absolutamente nada. É uma entrega do ser enquanto um ente espiritual ao Criador. Então essa vinculação nossa ao Criador pela prece demonstra que nós entendemos que estamos vinculados a Deus numa relação estreita, onde, como criaturas de Deus, precisamos periodicamente ainda elevarmos a nossa intimidade a Deus. Se nós já entendemos que fé é a confiança num plus, o envolvimento com a lei divina, nas suas características fundamentais, ou seja, quando nós imaginamos aquele trinômio Deus, Jesus, Espírito, como sendo a trilogia base do aperfeiçoamento do ser, Deus como início, causa, coordenação de tudo, é o Senhor da vida. Jesus como mestre
irmão mais velho que carinhosamente nos dirige o movimento ascensional em direção a Deus. E o Espírito, como criatura muito querida pelo Criador, muito amada por Jesus, nós precisamos de um mecanismo de vinculação a esse alicerce espiritual, que é a prece. Então, qual que é a boa prece? Uma boa pergunta. Qual seria uma prece ideal para se fazer? Aí Jesus fala assim: conhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Então Jesus nos diz assim: a melhor prece que podemos fazer a Deus é o trabalho, a ação efetiva no bem. É o envolvimento com Deus por via das criaturas de Deus. Então nós erguemos o nosso pensamento a Deus, realizamos uma prece a Deus, pedidos a Deus, louvores a Deus pela nossa ação no bem. É a coerência do Espírito na sua intimidade espiritual, ou seja, na sua verdade espiritual, é a expressão dessa verdade espiritual pela sua movimentação no palco da vida. Então a prece, segundo o Espiritismo, é sim um momento de recolhimento, de encontro com o Criador, de conversa com Jesus, mas é antes de tudo uma postura interna nos movimentos da vida, nas expressões que a vida nos demanda no dia a dia, no relacionamento familiar, na vinculação com os adversários, que na maioria das vezes são nossos grandes amigos, porque nos ajudam a enxergar onde precisamos melhorar. Então a prece verdadeira também, como a fé verdadeira, é aquela que demanda ação no bem. Emmanuel, para fechar esse nosso raciocínio, ele diz assim: a voz que falará de nós a Deus é o bem que efetivamente tivermos praticado. Muito bem. Então o Espiritismo BH encerra esta entrevista agradecendo ao Everson mais uma vez a sua participação. Nós é que agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui, de poder falar dessa doutrina libertadora maravilhosa que tanto tem nos fortalecido. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!